O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. Ivan Duque sofre dupla derrota e é impedido de mudar acordo de paz com as Farc. Esse nosso giro pela América Latina vai ser um giro relativamente curto, né? Na quarta-feira, dia 29, a Suprema Corte determinou que, pelas regras, né, pelas leis colombianas, o Jesus Santrich, né, o ex-líder das Farc, que os Estados Unidos quer extradição por acusações de narcotráfico após a assinatura do acordo de paz, né, ele deveria ser libertado imediatamente, e assim o foi, tá? Inclusive, né? E, além disso, a Suprema Corte da Colômbia determinou que o presidente deve sancionar e não pode alterar o sistema de justiça especial para a paz que foi estabelecido no Tratado de Paz com as Farc. Ou seja, o Duque, ele, embora tenha sido eleito, tá, com uma plataforma que dizia, que pregava uma revisão de partes do acordo de paz assinado entre o governo Manuel Santos e as Farc, ele não vai poder fazer isso, tá? Por isso que sofreu uma derrota dupla, né? Ele não vai poder mudar essa parte da Justiça Especial, né, que é aquele tribunal criado especialmente para julgar os envolvidos com as Farc, que deve priorizar penas alternativas, tá, do que prisão para a maioria dos crimes. A gente explicou bem isso, né, na época da assinatura do acordo, tá? Isso já faz, né, já vai fazer aí 3 anos. Então, assim, quem tiver aí alguma dúvida, alguma curiosidade, vai lá, novembro, outubro de 2016, que a gente fez vários programas em que esse foi o tema principal do programa, tá? Então, assim, o Ivan Duque não vai poder mudar essa questão da justiça especial para os ex-integrantes das Farc, tá? Tirando os que sejam acusados, né, salvo engano, homicídio, né, homicídio comum, enfim, tinha lá alguns crimes que não têm esse direito especial. O Ivan Duque respondeu: aceito a decisão da corte como um colombiano e defensor da legalidade, mas nunca irei deixar de defender os princípios que motivaram o povo colombiano para que tenhamos paz com justiça, uma paz em que possamos acreditar, né? A grande questão é que o Ivan Duque, embora ele tenha sido eleito nessa plataforma, do ponto de vista legal e também do ponto de vista social, né, ficar cutucando, tentando revisar esse acordo, seria muito complicado, com o risco de eventualmente retomar um conflito, de surgir uma nova Farc, né? Que nem o IRA, né? O IRA que teve 20 desdobramentos, as Farc tem aí 20 desdobramentos também. Ainda tem o conflito com a ELN. Não, e a própria Farc, ela é fruto, né, de uma dissidência de uma guerrilha anterior. A gente explica isso melhor no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Colômbia, né, que a gente trata aí desse período conhecido como a Era da Violência na Colômbia, que já tem mais de 70 anos. De certo modo começa lá com a guerra na virada do século XIX para o XX, né? A Guerra dos Mil Dias e tal. Então, esse acabava sendo um processo que era visto com muita desconfiança pelo judiciário, por algumas forças de segurança. Então, o governo colombiano acabou sofrendo essas 2 derrotas e o Jesus Santrich foi libertado definitivamente. Aí vocês podem até falar: não, mas Felipe, vocês já tinham falado que ele tinha sido libertado, né? Ele tinha sido libertado sob determinação da Justiça Especial para a Paz. Aí o Procurador-Geral da Colômbia renunciou ao cargo, né? A gente noticiou isso, a gente comentou isso, né? Repercutimos essa notícia, a gente não noticia nada. E aí, por conta disso, nós tivemos um recurso, tá? Da Procuradoria colombiana. O Jesus Santrich voltou a ser preso, tá? E aí agora ele foi libertado novamente e, aparentemente, né, foi libertado de vez.
tá? Então, temos aí, em relação à Colômbia, essas principais notícias, 2 notícias que não agradaram muito ao governo. Indo agora, né, de norte a sul, no México, a Secretaria de Fazenda do governo mexicano decidiu congelar, tá, de forma cautelar as contas da empresa Altos Hornos do México, né, Altos Fornos, né, uma siderúrgica, tá, e o seu proprietário, o empresário Alonso Ancira, tá, porque a maior siderúrgica mexicana, né, teve aí os seus bens congelados de forma cautelar, né, porque eles teriam ali envolvimento, né, numa empresa ali de fertilizantes, junto com a Pemex, um executivo da Pemex, né, que é a Petróleo Mexicano, teria recebido uma grana, envolvendo uma empresa brasileira chamada Odebrecht. Aquela. Tá? Então já está chegando na Nova Espanha. Isso, exatamente. Né? A Odebrecht está chegando no México agora. Então, assim, a gente faz piada, mas estamos falando sério. Tá? No caso, teria sido o seguinte: a empresa Altos Hornos, tá? Altos Fornos, eu achei esse nome sensacional. Né? Porque, claro, é Altos Hornos de fornos de alta potência, né? Não é altos de... em Jujuy tem um time que é o Altos Hornos Zapla. Né? Mas tem ligação com a siderúrgica? Tem ligação com uma siderúrgica. E aí, Não com essa, tá. Claro, a local, né? E aí o que aconteceu? Em 2014, a Altos Hornos, né, ela vendeu para Pemex... né, e a Odebrecht foi ali parte, né, foi um triângulo, né, operacional, vendeu por quase $500 milhão, tá, uma empresa de fertilizantes que estava parada há 14 anos e os equipamentos já tinham mais de 30 anos. Tá? Então, assim, é aquela coisa, vender um Chevette, tá, por R$2 milhões. Tá? Vamos supor aí alguém que acumule muito dinheiro com a justificativa de que é vendedor de carro. Tá? Então, tivemos aí essa transferência, né? E essa transferência envolveu ali algumas comissões aí e tudo mais. E uma dessas comissões, de quase $4 milhões, foi a uma empresa chamada Grangemouth Trading Company, que é uma offshore que fica baseada em Edimburgo, na Escócia, que é utilizada pelo Odebrecht para triangular contas, né? Então, assim, não é o Odebrecht que doou dinheiro para a campanha lá da prefeita de Lima, é a Grangemouth Trading Company, entendeu? De Edimburgo, na Escócia. Tá? Então, o governo mexicano decidiu provisoriamente, né, congelar aí essa grana. Se vocês quiserem ver a investigação toda como foi, a gente não tem como repercutir aqui, até, né, por uma questão de honestidade intelectual, não é uma investigação nossa, é uma matéria do João Martín Culel, do El País mexicano, tá? É João J-O-N Martín Culel, C-U-L-L-E-L-L. Bem, ainda no México temos duas notícias, né? Uma ligada à política de austeridade, né, que o governo do López Obrador tem cortado na própria carne, né, cortando privilégios da classe política, do seu gabinete, e uma das primeiras quedas nesse sentido foi da secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a Josefa González Blanco, que entregou o cargo após pedir para um voo comercial atrasar em 1 hora, porque para ela chegar a tempo ao seu destino. Então, isso acabou pegando muito mal e ela não teve outra alternativa que não renunciar. A ministra ligou no aeroporto e pediu para segurar o avião por 1 hora, foi isso? Tá. Basicamente isso. E outra notícia que é da semana passada, mas a gente marcou toca e o ouvinte Elvis Rodrigues nos lembrou a partir de uma postagem da deputada estadual Mônica Francisco, do PSOL do Rio de Janeiro, no Twitter, já que foi aprovado pelo Congresso mexicano na última quinta-feira, dia 23 de maio, uma reforma que modifica artigos da Constituição
para instituir a obrigatoriedade que 50% dos cargos públicos sejam ocupados por mulheres nos poderes executivo e judiciário. Lembrando que no legislativo isso já estava em vigor, isso nos órgãos federais, né? A partir dessa aprovação no Congresso, isso vai ser levado para os estados e municípios mexicanos. Lembrando que a gente está devendo para os nossos ouvintes algum programa aí voltando a discutir o México do Obrador, porque tem muita notícia, tem muita, né, a gente precisa sentar aí e dedicar alguma atenção especial. O problema é que a gente está tendo muita eleição esse ano, então todo programa sempre tem algum bloco que é dedicado à eleição. Isso já acaba prejudicando aí o outro bloco é dedicado ao Brexit e outro à Venezuela, que é o país que a gente vai agora. Isso, e não é nem prejudicando, porque assim, de certo modo eu tô adorando a gente ter esse monte de eleição, porque também ajuda a fazer roteiro. A pauta facilita. Um dos blocos vai ser a eleição na Europa. Então, assim, também não vou reclamar aqui que os caras estão me ajudando. Aí agora a gente vai para Venezuela, como o Matias, né, já deu spoiler aí, onde tivemos o fim, né, da primeira reunião entre governo e oposição em Oslo, tá, na quarta-feira, dia 29, e que terminou sem acordo. Tá? Lembrando que, quando a gente comentou esse assunto na semana passada, retrasada já, a oposição e o governo venezuelanos, eles estavam conversando, cada um em paralelo, com os mediadores noruegueses. Essa quarta-feira agora foi a primeira mesa em que eles sentaram cara a cara. Tá? Segundo o Ministério de Relações Exteriores da Noruega, tá? As negociações continuam e novas rodadas de conversas estão previstas. Tá? O texto assinado pela premier Ine Eriksen Søreide, tá, diz que as partes mostraram disposição de avançar na busca por uma solução acordada e constitucional para o país, que inclui os temas políticos, econômicos e eleitorais. Tá? Aí o que acontece? A grande pauta, né, dessa conversa, que teria sido ali um dos empecilhos, seria uma data, tá, para novas eleições. O governo Maduro, tá, propõe, tá, que podem ser antecipadas eleições legislativas. Aí olhem só, né, questão da terminologia, tá? Já a oposição fala que tem que ser convocadas novas eleições legislativas, dizendo que essa Assembleia Constituinte, que atualmente ocupa, né, o poder parlamentar na Venezuela, não é legítima. Tá? O documento da oposição venezuelana usa o termo usurpação. Como a gente explicou no início do ano, para a oposição venezuelana, no dia 10 de janeiro, a presidência da Venezuela ficou vacante. Tá? Por quê? Porque até o dia 10 de janeiro, o Maduro, embora crescentemente autoritário, ainda era o presidente legítimo, porque ele foi eleito lá quando ele derrotou o Capriles. Tá? Aí eles consideram que a última eleição do Maduro, essa sim, não é legítima, não foi transparente, e usam esse termo de usurpação e de convocar novas eleições. Tá? Já que, e aí a oposição fala, não adianta adiantar eleições, tem que convocar novas eleições, incluindo novas eleições para a presidência da Venezuela, tá? E aí, claro, né, tem a questão se uma nova eleição ou não poderia ser disputada pelo Maduro ou não, enfim. E aí, o que acontece? Tem um outro problema em relação às conversas na Noruega. Porque as conversas na Noruega envolvem parlamentares da Assembleia Nacional, né, que é o parlamento em desacato, é o parlamento do Guaidó, né? E como esses integrantes estão na Noruega, e além disso, né, nós temos 15 integrantes desse parlamento que já foram indiciados pela justiça venezuelana, né, por acusação no dia 30 de abril de uma tentativa de golpe de Estado, segundo a justiça venezuelana, corre o risco da Assembleia Nacional ficar sem quórum, tá? Porque ela precisa ter pelo menos 84 parlamentares.
Então corre o risco da Assembleia Nacional, pelo próprio regimento da Assembleia Nacional, não poder funcionar, tá? Então, aí tem toda a questão de suplentes, mas aí tem suplente que foi embora do país, tem suplente que foi preso, né? Então, assim, gira agora uma questão também de como viabilizar, né, institucionalmente esse parlamento opositor, ou parlamento legítimo, ou parlamento traidor, enfim. Também em relação à Venezuela, o país recebeu, essa semana, 69 toneladas de medicamentos, tá? Pelo Programa de Assistência Técnica Humanitária, tá? Incluindo materiais cirúrgicos, remédios, enfim, diversos tipos de insumos médicos. E aí, falando em China e Venezuela, né, essa semana nós tivemos o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, na China, onde ele foi, inclusive, né, recebido pelo Xi Jinping, que não tinha obrigação de recebê-lo. Né? Lembrando, pelo princípio ali da reciprocidade, ele deveria receber o Bolsonaro. Se é para receber o vice-presidente do Brasil, ele pode mandar o vice dele. Né? Assim como o ministro de Relações Exteriores vai ser recebido por outro ministro de Relações Exteriores. Então, mesmo fora desse protocolo, ele recebeu ali o Mourão, tiraram fotos, né, apertando as mãos e tudo mais. E aí o Mourão disse assim: qualquer que seja o governo na Venezuela, ele deverá dar retorno ao investimento chinês. A gente já explicou isso aqui, vamos repetir. A China, ela não gosta do Maduro. Porque a China falou o seguinte: olha, a gente botou muito dinheiro na Venezuela. A gente não vai deixar vocês derrubarem o cara e botarem o Guaidó e dar um eventual calote na gente. A hora que os Estados Unidos levantar o braço e falar: olha, o novo governo da Venezuela vai cumprir as obrigações, a gente garante, pronto. A gente oferece o Maduro pra vocês, estamos nem aí. Entendeu? Agora, a China botou muito dinheiro lá, a Rússia botou muito dinheiro lá. Que cabe lembrar, né? O apoio chinês à Venezuela, ele não é ideológico, e isso é bom frisar, né? Ele é petrolífero. Vamos superar essa dicotomia da Guerra Fria, né? A China tá na Venezuela querendo fazer dinheiro. Sim. Ou então petróleo, né? E ouro. Então, assim, essa frase do Mourão, né, foi interessante, porque justamente, né, o Mourão, a gente sempre falou aqui, ele sempre teve uma visão um pouco mais pragmática em relação ao papel brasileiro na Venezuela. E, então, assim, ele meio que disse: olha, a Venezuela, né, precisa ter ali o seu investimento respeitado, que é justamente a pauta chinesa. Os chineses podem ter dito para ele, falar: Mourão, dá um jeito aí da gente recuperar nosso dinheiro, e pronto, aí vocês tiram esse Maduro aí e segue com a vida, entendeu? Alguma coisa assim. Claro, o governo chinês, né, mantém a ideia de que não vão, né, de que a Venezuela é soberana, de que nenhum país tem possibilidade, né, de intervir militarmente na Venezuela e tudo mais. Então, acaba sendo aí uma visão, como eu disse, bastante pragmática e interessante, né, de saber como vai ser esse xadrez político, inclusive dentro do governo brasileiro, onde a gente já mostrou aqui, né, que nós temos dois lados antagônicos nessa questão da Venezuela, e o lado mais pragmático do Mourão, do Heleno e tal, pelo menos na última crise, triunfou sobre o lado mais ideológico, que é o lado ali do Ernestão, né, que essa semana disse que o aquecimento global é porque hoje os termômetros estão mais perto do asfalto, né? E assim, essa foi uma crítica feita por um negacionista do aquecimento global em 2003 ou 2004, se não me engano, e logo depois saíram vários papers desmentindo essa hipótese, né, essa formulação, mas está aí, 15 anos depois, o Ernestão repetindo isso perante comissão do Congresso, né? Mas, enfim, não estamos aqui para falar de aquecimento global, mas aquecimento global existe, tá, gente? Aí vão dizer: ah, não, mas o que causa aquecimento global mesmo são os vulcões e tal. Sim, de fato, se um vulcão decidir explodir, a gente não tem muito o que fazer. Isso não quer dizer que tá tudo bem ficar jogando tanto de poluição que a gente joga na atmosfera,
né? Pois é, e também o argumento de que, nossa, está muito mais frio... Tá muito frio aqui, então não tem aquecimento global. A melhor coisa aqui, eu já até mencionei, é aquela zoeira com... Fizeram lá uma imagem, o Titanic no filme, quando ele tá na vertical, assim, afundando... Aí o cara tá lá em cima e fala, afundando? Mas eu estou 40 metros acima d'água. Entendeu? Então, é isso, né? Então, em relação à China, né, e a visita do Mourão, a gente aproveita, vem pro Brasil, onde temos outra notícia envolvendo Brasil e Venezuela, que foi que o governo brasileiro decidiu ali para não criar mais tensões, né, não se comprometer ainda mais nesse sentido, decidiu então desconvidar, né, entre aspas, a Maria Tereza Belândria. Quem é Maria Tereza Belândria? Ela foi nomeada pelo Guaidó como sua embaixadora no Brasil, tá? E aí o Brasil, né, receberia ela, né? Ela foi convidada a entregar suas credenciais ao presidente Jair Bolsonaro no dia 4 de junho. Tá? Essa informação é do Ricardo Della Coleta e do Gustavo Uribe, ambos da Folha de São Paulo. E aí, em cima da hora, né, por conta da pressão dessa ala mais pragmática, que normalmente são os militares do governo, falaram que isso poderia ser visto ali como uma provocação, poderia ser visto ali como uma complicação, e aí desconvidaram a embaixadora do Guaidó. Tá? Então, né, o Brasil ia aceitar a embaixadora nomeada pelo Guaidó, agora não vai ter nenhum, né? Então, para tentar, inclusive, manter ali diálogos, né? Lembrando que o embaixador do Maduro em Brasília, ele continua, tá? Muito provavelmente o problema vai vir caso ele decida trocar a pessoa. Aí vai vir um novo embaixador ou embaixadora que vai querer apresentar as credenciais e o governo brasileiro pode fazer alguma restrição, tá? E falando em Folha de São Paulo, a gente vai passar aqui... E falando no alto comando militar... Também. Né, a gente só vai passar aqui rapidinho, a gente vai mais recomendar, porque não tem como a gente passar por todo o material que o Fábio Zanini está produzindo, tá? Mas o repórter Fábio Zanini, da Folha de São Paulo, ele teve acesso, né, a documentos do Ministério da Defesa, da ONU e do Itamaraty, sobre a atuação brasileira na Força de Paz no Haiti, na MINUSTAH. Que completa 15 anos no sábado, agora, dia 1º. Sim, e assim, quem chefiou a MINUSTAH? O Heleno, que atualmente é chefe de gabinete da Segurança Institucional, o Santos Cruz, que é chefe da Secretaria de Governo, né? O Fernando Azevedo e Silva, que é o atual ministro da Defesa, e o general Edson Pujol, que é o atual comandante do Exército. Né? Só para ficar aqui em alguns exemplos. Só o Mourão não esteve no Haiti. Então, assim, esses são alguns exemplos. Né? Lembrando que um dos comandantes brasileiros da missão no Haiti, inclusive, se suicidou lá. O Santos Cruz, que esteve na missão no Congo também. Né? Nomeado pela própria ONU, não era nenhuma participação brasileira. Ele, inclusive, teve uma matéria muito interessante com ele, se não me engano, na Exame, na época, que ele vivia com o pessoal do batalhão uruguaio. Né? E o pessoal do batalhão uruguaio ficava lá fazendo um churrasco de fim de semana e tal. Santos Cruz é gaúcho? Provavelmente. É de Rio Grande, ali. Acabei de puxar a ficha dele, nasceu na fronteira. Então. E o Mourão é gaúcho também, apesar de ser flamenguista e ter um sotaque meio carioca, mas ele é gaúcho, filho de amazonenses. Enfim, voltando aqui, né? Então, o Fábio Zanini, ele teve acesso a esses documentos, está produzindo diversas reportagens sobre a presença brasileira no Haiti, tá? E a gente recomenda a leitura, tá? Para todos os nossos ouvintes. Tá? Fiquem, deleitem-se lá, são matérias extensas, matérias muito, muito bem feitas, muito legais, tá? E vejam aí, né? Fica a recomendação. E finalmente, cruzando a nossa fronteira sul, né? Vamos até a Argentina, né? Onde tivemos nessa semana mais uma greve geral, né, no país, a quinta durante o governo Macri, que paralisou transportes, escolas, hospitais, aeroportos, inclusive. Quem tinha voo para a Argentina acabou se ferrando.
nessa semana. O prejuízo é calculado em cerca de 40 bilhões de pesos, o que na conversão daria 4 bilhões de reais. Tá 10-1, é isso? A grosso modo tá 10-1. E, além disso, né, a greve geral, que foi no dia 29, ela foi aberta, digamos assim, né, ela contou ali com um protesto a favor, né, da regulamentação do aborto de gestação na Argentina, né, dos lenços verdes, né, das lenços verdes, que apresentaram um novo projeto legislativo na Câmara dos Deputados. Lembrando, ano passado, um projeto anterior foi votado, foi aprovado na Câmara, rejeitado no Senado, e aí agora, na Câmara, fizeram uma nova proposta de um novo projeto de lei que regulamente o aborto, tá? Então, a gente ainda vai comentar esse assunto quando a gente falar de um bloco dos Estados Unidos, mas essa discussão continua e fez parte das manifestações de greve geral. Tá? Foi uma manifestação das Lenços Verdes, junto nesse contexto de greve geral, ambas no dia 29. E antes da gente passar para as efemérides da semana que vem, eu queria indicar o texto do ouvinte Tiago Marconi, que nos questionou, né, sobre as efemérides desta semana, né, já que ele sentiu falta do Cordobaço, né, que foi uma revolta estudantil na cidade de Córdoba, no interior da Argentina, influenciada ali também pelo Maio de 68, lembrando que a própria cidade de Córdoba já tinha visto uma outra movimentação estudantil que gerou a reforma universitária de 1918, então é uma cidade combativa nesse sentido, e ele escreveu um artigo no site que ele toca lá, o ciencianarrua.net, sobre este evento, né, que eu e o Felipe, inclusive, no departamento de História da USP, convivíamos com um professor que veio ao Brasil por conta do Cordobaço, né, o Oswaldo Cogiola.